Este é o conto da Rainha das Neves. Era uma vez um reino muito distante, chamado Arendelle. Lá, os verões eram muito bonitos, o sol estava sempre brilhando e as pessoas eram muito felizes. A rainha deste belo lugar se chamava Elsa. Ela tinha poderes mágicos, pois podia criar gelo e neve, mas não sabia como controlá-los. Na noite de sua coroação, Elsa fugiu de seu reino e, sem querer, congelou tudo em seu caminho. Todos os habitantes estavam muito assustados, já que se a tempestade de neve não acabasse, eles morreriam congelados. Anna, a irmã mais nova de Elsa, decidiu buscá-la para que parasse a magia de inverno. No caminho, conheceu Kristoff, um vendedor de gelo que decidiu acompanhá-la na busca pela rainha. Nessa difícil aventura, se encontraram com Olaf, um simpático boneco de neve com quem Anna e sua irmã jogavam quando crianças, que também decidiu acompanhá-los e ajudá-los a chegar no topo da montanha nevada, onde ficava o castelo de gelo de Elsa. Quando Anna se encontra com Elsa, pede a ela que devolva o verão ao reino. Mas Elsa diz que não consegue, pois não sabe controlar sua magia. A rainha pede a Anna que vá embora, mas ela não vai. E ambas começam a discutir. E, acidentalmente, Elsa lança neve direto no coração de Anna. Então, Kristoff pega a Anna e a leva para longe do castelo de gelo, enquanto seu coração começa a congelar pouco a pouco. Kristoff, muito triste, decide levar Anna a seus amigos Trolls, mas eles dizem que não podem curá-la, porque o gelo havia tocado seu coração, e a única coisa capaz de salvá-la era um ato de amor verdadeiro. Anna pede a Kristoff que a leve para Arendelle, já que lá estava um belo príncipe chamado Hans, que queria se casar com ela. Kristoff já havia se apaixonado por Anna, mas para ele o mais importante era salvá-la. No entanto, ao chegar no reino, eles descobriram que o príncipe Hans não estava ali, pois havia partido para buscar Anna no castelo de gelo. Quando Hans chegou ao castelo de Elsa, houve uma grande batalha, da qual o príncipe saiu vitorioso, e assim levou Elsa como prisioneira de volta a Arendelle. Lá, ele prendeu e mentiu que sua irmã havia morrido pela magia de neve. Mas Anna ainda estava viva, mesmo com o coração congelando pouco a pouco. No momento em que Anna se encontrou com o príncipe Hans, lhe disse que a única coisa capaz de a salvar era um beijo de amor verdadeiro. Mas ele se negou a beijá-la e a fez prisioneira. Neste momento, Anna se deu conta de que ele não a amava e só queria ficar com o reino. Quando a rainha Elsa despertou, criou uma tempestade de neve para fugir. Kristoff, ao ver a tempestade, voltou depressa ao reino para salvar Anna, se dando conta de que ela ainda estava em perigo. Elsa acreditava que Anna havia morrido por sua culpa e por isso estava muito triste. Neste momento, o príncipe Hans pegou uma espada para matá-la, mas Anna se jogou na frente, justamente no momento em que o feitiço chegou ao fim, e assim Anna se tornou uma estátua de gelo. Então, Elsa parou a tempestade, abraçou sua irmã e começou a se desculpar enquanto chorava de tristeza. Quando tudo parecia perdido, a profecia começou a se cumprir. O amor puro e verdadeiro pode descongelar o coração frio. Anna começou a se descongelar e assim todos entenderam que o amor verdadeiro pode superar qualquer magia. Finalmente, Elsa conseguiu controlar seus poderes e viveu muito feliz com sua irmã Anna, no belo reino de Arendelle. Este é o conto da Rainha das Neves.
Era uma vez um reino muito distante, chamado Arendelle. Lá, os verões eram muito bonitos, o sol estava sempre brilhando e as pessoas eram muito felizes. A rainha deste belo lugar se chamava Elsa. Ela tinha poderes mágicos, pois podia criar gelo e neve, mas não sabia como controlá-los. Na noite de sua coroação, Elsa fugiu de seu reino e, sem querer, congelou tudo em seu caminho. Todos os habitantes estavam muito assustados, já que se a tempestade de neve não acabasse, eles morreriam congelados. Anna, a irmã mais nova de Elsa, decidiu buscá-la para que parasse a magia de inverno. No caminho, conheceu Kristoff, um vendedor de gelo que decidiu acompanhá-la na busca pela rainha. Nessa difícil aventura, se encontraram com Olaf, um simpático boneco de neve com quem Anna e sua irmã jogavam quando crianças, que também decidiu acompanhá-los e ajudá-los a chegar no topo da montanha nevada, onde ficava o castelo de gelo de Elsa. Quando Anna se encontra com Elsa, pede a ela que devolva o verão ao reino. Mas Elsa diz que não consegue, pois não sabe controlar sua magia. A rainha pede a Anna que vá embora, mas ela não vai. E ambas começam a discutir. E acidentalmente, Elsa lança neve direto no coração de Anna. Então, Kristoff pega a Anna e a leva para longe do castelo de gelo, enquanto seu coração começa a congelar pouco a pouco. Kristoff, muito triste, decide levar Anna a seus amigos Trolls, mas eles dizem que não podem curá-la, porque o gelo havia tocado seu coração e a única coisa capaz de salvá-la era um ato de amor verdadeiro. Anna pede a Kristoff que a leve para Arendelle, já que lá estava um belo príncipe chamado Hans, que queria se casar com ela. Kristoff já havia se apaixonado por Anna, mas para ele o mais importante era salvá-la. No entanto, ao chegar no reino, eles descobriram que o príncipe Hans não estava ali, pois havia partido para buscar Anna no castelo de gelo. Quando Hans chegou ao castelo de Elsa, houve uma grande batalha, da qual o príncipe saiu vitorioso, e assim levou Elsa como prisioneira de volta a Arendelle. Lá, ele prendeu e mentiu que sua irmã havia morrido pela magia de neve. Mas Anna ainda estava viva, mesmo com o coração congelando pouco a pouco. No momento em que Anna se encontrou com o príncipe Hans, lhe disse que a única coisa capaz de a salvar era um beijo de amor verdadeiro. Mas ele se negou a beijá-la e a fez prisioneira. Neste momento, Anna se deu conta de que ele não a amava e só queria ficar com o reino. Quando a rainha Elsa despertou, criou uma tempestade de neve para fugir. Kristoff, ao ver a tempestade, voltou depressa ao reino para salvar Anna, se dando conta de que ela ainda estava em perigo. Elsa acreditava que Anna havia morrido por sua culpa e por isso estava muito triste. Neste momento, o príncipe Hans pegou uma espada para matá-la, mas Anna se jogou na frente, justamente no momento em que o feitiço chegou ao fim, e assim Anna se tornou uma estátua de gelo. Então, Elsa parou a tempestade, abraçou sua irmã e começou a se desculpar enquanto chorava de tristeza. Quando tudo parecia perdido, a profecia começou a se cumprir. O amor puro e verdadeiro pode descongelar o coração frio. Anna começou a se descongelar e assim todos entenderam que o amor verdadeiro pode superar qualquer magia. Finalmente, Elsa conseguiu controlar seus poderes e viveu muito feliz com sua irmã Anna, no belo reino de Arendelle. Este é o conto da Rainha das Neves. Era uma vez um reino muito distante,
chamado Arendelle. Lá, os verões eram muito bonitos, o sol estava sempre brilhando e as pessoas eram muito felizes. A rainha deste belo lugar se chamava Elsa. Ela tinha poderes mágicos, pois podia criar gelo e neve, mas não sabia como controlá-los. Na noite de sua coroação, Elsa fugiu de seu reino e, sem querer, congelou tudo em seu caminho. Todos os habitantes estavam muito assustados, já que se a tempestade de neve não acabasse, eles morreriam congelados. Anna, a irmã mais nova de Elsa, decidiu buscá-la para que parasse a magia de inverno. No caminho, conheceu Kristoff, um vendedor de gelo que decidiu acompanhá-la na busca pela rainha. Nessa difícil aventura, se encontraram com Olaf, um simpático boneco de neve com quem Anna e sua irmã jogavam quando crianças, que também decidiu acompanhá-los e ajudá-los a chegar no topo da montanha nevada, onde ficava o castelo de gelo de Elsa. Quando Anna se encontra com Elsa, pede a ela que devolva o verão ao reino. Mas Elsa diz que não consegue, pois não sabe controlar sua magia. A rainha pede a Anna que vá embora, mas ela não vai. E ambas começam a discutir. E acidentalmente, Elsa lança neve direto no coração de Anna. Então, Kristoff pega a Anna e a leva para longe do castelo de gelo, enquanto seu coração começa a congelar pouco a pouco. Kristoff, muito triste, decide levar Anna a seus amigos Trolls, mas eles dizem que não podem curá-la, porque o gelo havia tocado seu coração e a única coisa capaz de salvá-la era um ato de amor verdadeiro. Anna pede a Kristoff que a leve para Arendelle, já que lá estava um belo príncipe chamado Hans, que queria se casar com ela. Kristoff já havia se apaixonado por Anna, mas para ele o mais importante era salvá-la. No entanto, ao chegar no reino, eles descobriram que o príncipe Hans não estava ali, pois havia partido para buscar Anna no castelo de gelo. Quando Hans chegou ao castelo de Elsa, houve uma grande batalha, da qual o príncipe saiu vitorioso, e assim levou Elsa como prisioneira de volta a Arendelle. Lá, ele prendeu e mentiu que sua irmã havia morrido pela magia de neve. Mas Anna ainda estava viva, mesmo com o coração congelando pouco a pouco. No momento em que Anna se encontrou com o príncipe Hans, lhe disse que a única coisa capaz de a salvar era um beijo de amor verdadeiro, mas ele se negou a beijá-la e a fez prisioneira. Neste momento, Anna se deu conta de que ele não a amava e só queria ficar com o reino. Quando a rainha Elsa despertou, criou uma tempestade de neve para fugir. Kristoff, ao ver a tempestade, voltou depressa ao reino para salvar Anna, se dando conta de que ela ainda estava em perigo. Elsa acreditava que Anna havia morrido por sua culpa e por isso estava muito triste. Neste momento, o príncipe Hans pegou uma espada para matá-la, mas Anna se jogou na frente, justamente no momento em que o feitiço chegou ao fim, e assim Anna se tornou uma estátua de gelo. Então, Elsa parou a tempestade, abraçou sua irmã e começou a se desculpar enquanto chorava de tristeza. Quando tudo parecia perdido, a profecia começou a se cumprir. O amor puro e verdadeiro pode descongelar o coração frio. Anna começou a se descongelar e assim todos entenderam que o amor verdadeiro pode superar qualquer magia. Finalmente, Elsa conseguiu controlar seus poderes e viveu muito feliz com sua irmã Anna, no belo reino de Arendelle.